Hoje, em O Segredo das Coisas. Corpo do acelerador. Fornijas de lareira de pedra calcária. Frutas cristalizadas e geleias de frutas. E ukulelês de linho. O segredo das coisas. O corpo do acelerador é um dispositivo que permite que o motor de um veículo com injeção de combustível respire. Ao pressionar o pedal do acelerador, as paletas do corpo do acelerador se abrem, permitindo que o ar entre no motor. Quanto maior o fluxo de ar, maior a rotação. Tudo que o motorista tem que fazer é pisar no acelerador. Projetado para carros de corrida, o corpo do acelerador pode fazer a diferença entre ganhar e perder. Isso ocorre devido ao caminho do ar para o motor para proporcionar velocidade. A fabricação do corpo do acelerador começa com um disco de alumínio sólido. Um técnico o coloca em uma máquina de usinagem e fecha a porta. Cortadoras controladas por computador entram em funcionamento. As cortadoras reduzem a espessura do disco e os moldam. Elas também criam o formato de 4 passagens de ar. Em seguida, viram a peça e ferramentas de corte trabalham a peça pelo outro lado. As cortadoras abrem as passagens de ar completamente e criam um furo central para um parafuso. O técnico prende a peça quadrada de alumínio no dispositivo e cortadoras as transformam no corpo principal. Esta é uma simulação de computador do processo. As ferramentas abrem 4 furos para que coincidam com os furos que estão na parte superior. Esses furos vão prender os mecanismos de aceleração. A transformação leva alguns minutos. Com as peças agora carregadas eletricamente, técnicos as mergulham em um reservatório de compostos químicos chamado banho de decapagem. Os produtos químicos aderem às partes eletricamente carregadas e corroem levemente a superfície. Um mergulho em água e sabão limpa as peças. Elas agora estão prontas para a anodização, um processo de revestimento que irá formar um acabamento anticorrosivo na superfície. No banho de anodização, uma carga elétrica forma uma camada protetora de óxido no metal e uma tintura preta penetra nos poros. Aqui estão as peças antes e depois da anodização. Em seguida, um laser grava o nome da marca na lateral do corpo do acelerador. O alumínio gravado se destaca contra o revestimento anodizado preto. Um técnico insere 2 eixos de aço inoxidável em rolamentos selados em furos na lateral. Quando acionados, os eixos vão abrir e fechar as paletas redondas do acelerador. Aqui ele instala retentores sobre os eixos. Isso os mantém no lugar e os centraliza perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, permitem que as paletas girem livremente. Depois ele aparafusa paletas redondas à parte plana de cada eixo. À medida que os eixos virarem, as paletas irão se mover para a posição aberta ou fechada. Elas vão funcionar como válvulas, permitindo que o ar entre no motor ou então desligar. Ele anexa um acoplamento mecânico à extremidade de cada eixo. Esses acoplamentos, no final, serão conectados a um cabo que irá até o pedal do acelerador. Quando o motorista acelerar, os acoplamentos irão acionar os eixos e as paletas irão abrir e fechar. Ele conecta os 2 acoplamentos a uma peça chamada barra conectora. Agora que estão conectados, os acoplamentos se movimentarão em conjunto. O técnico testa os acoplamentos para confirmar que funcionam suavemente. Agora ele coloca a parte superior no corpo do acelerador. Ele aplica um fluido para roscas no parafuso, que ele, em seguida, insere no centro da montagem. Esta é uma conexão crucial. É o que une as 2 partes do corpo do acelerador. Ele prende o parafuso central com uma bucha roscada.
Essa bucha também será usada para prender o filtro de admissão de ar. Esse corpo do acelerador agora está completo. Técnicos medem o fluxo de ar através do corpo do acelerador, usando fumaça para que a nossa câmera possa captar. Com essa medida, eles dão ao corpo do acelerador uma classificação de performance. Uma equipe instala o corpo do acelerador entre o coletor de admissão e o filtro de ar do carro de corrida. Em seguida, eles verificam se funciona. Este corpo do acelerador de alta performance agora está pronto para competir. Durante centenas de anos, escultores de pedras transformaram habilmente blocos de rocha sólida em cornijas de lareira. Uma obra de arte com uma presença imponente, o revestimento de pedra é a peça decorativa central de um ambiente. Quer haja fogo ou não, cria um ambiente acolhedor. Os escultores de pedra modernos propagam o ofício passado através de séculos, produzindo cornijas de lareira de pedra calcária que transmitem a elegância do velho mundo. Os artesãos esboçam um design criativo. Em seguida, produzem um desenho técnico em modelo tridimensional no computador. Esse revestimento especial, esculpido em pedra calcária bege, contará com um medalhão de arenito vermelho. O medalhão vermelho ficará encravado na cimalha, que é o bloco central do chamado lintel, a parte horizontal do revestimento. Após finalizar as medições, os artesãos colocam uma folha de plástico branco grosso e traçam formas gerais da cornija, como vista de frente em dimensões reais. O revestimento será composto de várias partes, para que eles também marquem as junções de onde as peças se encontram. Usando esses desenhos, eles cortam um molde de plástico transparente para cada parte. Os artesãos usam uma combinação de ferramentas tradicionais e modernas de escultura. Primeiro, para cada parte, eles usam uma serra automatizada de diamante para cortar um bloco conforme o tamanho. Depois medem e marcam onde precisam remover a pedra para moldar o bloco ao perfil básico. O artesão gradualmente remove a porção de pedra com um martelo e diferentes tipos de formões. O calcário pode ser duro, como mármore, ou macio, como giz. Há menos margem para erro quando se esculpe um calcário mais frágil como este, porque cada golpe do martelo remove mais pedra do que uma pancada em uma pedra calcária dura. Esta ferramenta, projetada para calcário macio, desgasta a superfície como uma plana em um pedaço de madeira. Assim que o artesão remove todo o excesso de pedra, ele verifica se a superfície está nivelada. Em seguida, na lateral do bloco, ele traça um molde para o perfil. Este bloco vai se tornar a cimalha da parte horizontal da cornija. Ele mede e marca o centro da cimalha. Em seguida, centraliza o medalhão e traça. Ele vai desenhar o restante do projeto da cimalha à mão livre. O design é simétrico para que o artesão desenhe em um lado da linha central e trace o desenho sobre o plástico transparente para fazer um molde. Em seguida, inverte o molde do outro lado da linha central para traçar o mesmo desenho em imagem espelhada. Ele começa a remover a pedra com um martelo e ferramentas de desbaste. Primeiro, ele quebra pedaços grandes com uma talhadeira. Ele trabalha pouco acima da linha do lápis. Em seguida, com uma talhadeira dentada mais fina, ele remove o último pedaço. Em seguida, passa para ferramentas de acabamento. Ele usa talhadeiras de larguras variáveis em um martelo pneumático para remover uma camada precisa e uniforme de pedra. Trabalhando em detalhes mais complexos, ele usa um esquadro especial para marcar uma altura compatível em toda a cimalha. Todos os detalhes do perfil da cimalha devem alinhar com o mesmo perfil de detalhe das peças do lintel de ambos os lados. Depois de terminar o perfil inteiro da peça, ele lixa a superfície e retira a poeira com um pincel.
Agora o artesão volta sua atenção ao ornamento esculpido da cimalha. Com talhadeiras finas, achatadas e pontiagudas, ele remove a pedra em torno das linhas a lápis até que o desenho que ele fez apareça. Usando uma grosa para a escultura, ele suaviza todas as arestas. Ele verifica o encaixe do medalhão de arenito vermelho e o cola. Assim que o artesão termina de esculpir todas as peças, ele as coloca no padrão para se certificar de que todas as dimensões estão perfeitas. No dia da instalação, ele monta o revestimento peça por peça ao redor da lareira. Frutas cristalizadas e geleias de frutas tiveram origem no Oriente Médio e se espalharam pela Europa por volta do século XII. Essa região da França as produz desde o século XV. Quando guerras bloquearam o acesso à cana-de-açúcar, fruticultores começaram a plantar beterraba para preservar esta tradição de confeitaria. Essa empresa na França tem adoçado a boca das pessoas desde 1880, com suas caixas de presente contendo frutas cristalizadas tradicionais e geleias de frutas. Para fazer frutas cristalizadas, um mestre confeiteiro ferve frutas frescas durante várias horas para amaciar as fibras. Este processo mais tarde ajudará o açúcar a penetrar a fruta. Ele fura as frutas para ver se estão prontas. O tempo de fervura varia de 1 hora para damascos a 8 horas para as castanhas. Frutas cítricas são cortadas antes de ferver. Depois de fervidos os tipos mais frágeis de frutas, tais como damascos, peras e tangerinas, eles ficam em grandes desidratadores a ar quente por até 3 semanas. Todos os dias, o mestre confeiteiro substitui a água evaporada por xarope de açúcar, que se concentra ao longo do tempo. Para frutas menos frágeis, a técnica é diferente. Técnicos as aquecem em tanques de xarope de açúcar por cerca de 10 dias. A umidade evapora e a calda fica concentrada. A fábrica vende frutas cristalizadas inteiras, como esta coleção de tangerinas, damascos, peras, figos e ameixas, para lojas de comida gourmet, que as vendem em peças ou em elegantes caixas para presente. Frutas cristalizadas inteiras também são populares para a fabricação de arranjos comestíveis. Fazer geleias de frutas é um processo diferente. A receita combina a polpa da fruta, fazendo mais de 50% da mistura com açúcar de confeiteiro, glicose líquida, uma forma de cana-de-açúcar, pectina para tornar a mistura gelatinosa e com sabor de fruta natural. Uma técnica ferve a mistura por meia hora para concentrar o açúcar. Em seguida, adiciona mais aromatizante de fruta. À medida que a mistura continua a cozinhar, ela retira amostras para medir o teor de açúcar. Ela faz isso até a mistura atingir a concentração de 78%. Outro técnico passa a mistura da panela para um jarro grande e depois para um molde de aço inoxidável quadrado. A geleia leva 1 dia para assentar. Assim que assenta, um técnico a remove do molde. Esta é de um sabor diferente, que ele reveste com açúcar cristalizado para preservá-la. O técnico coloca a geleia em um cortador que a empresa chama de guitarra, porque possui cabos de aço iguais às cordas da guitarra. Os fios cortam uma vez em cada direção, criando cubos. Em seguida, outro técnico aplica uma segunda camada de açúcar. Além desta produção de lotes pequenos, a fábrica tem uma máquina automatizada que faz geleias de frutas em várias formas geométricas ou formatos de frutas criados por moldes feitos de gesso. Esse processo é muito mais rápido do que o processo artesanal. Primeiro, a máquina faz uma camada de amido. Então, pressiona a forma de gesso na camada para criar cavidades de molde. A próxima estação preenche as cavidades com geleia de fruta líquida quente. Em seguida, os moldes descansam por 1 dia. O amido absorve a umidade residual enquanto a geleia assenta. No dia seguinte, técnicos colocam os moldes na mesma máquina que os giram para despejar as geleias.
As geleias vão para uma esteira vibratória. O amido sai a cada chacoalhada. Depois passa sob uma escova giratória que remove o amido restante. A esteira leva até um tambor rotativo, onde é polvilhado com açúcar. Na linha de embalagens, uma esteira lenta leva caixas de embalagens até os técnicos. Cada técnico é responsável por um sabor único. Enquanto coloca o número necessário de geleias de frutas na caixa, também executa uma verificação de controle de qualidade, remoção e substituição de qualquer uma que esteja deformada. Isso garante que as geleias tradicionais tenham aparência tão boa quanto o sabor. Acredita-se que o linho é o mais antigo dos têxteis. Mas para a fabricação de ukulelês definitivamente é um novo material. Infundido com resina, o linho pode ser moldado em um ukulelê sólido que tem visual e som semelhante ao de madeira. O linho pode parecer um material improvável para fabricar ukulelês, mas esses instrumentos são as provas de que o tecido pode ser usado para muito mais do que cortinas e toalhas de mesa. Seguindo um design computadorizado, técnicos cortam moldes de pedaços de linho infundido com a resina da planta e forro protetor. Depois de retirar os forros, um técnico coloca as peças de linho em um molde de ukulelê. A resina dá ao tecido uma consistência de argila para que possa ser facilmente moldado nas curvas do molde. Ele coloca 65 peças de linho no total. Coloca um tecido de nylon sobre o linho e o usa para cobrir as fendas. O tecido basicamente conterá a resina quando ele for aquecido e liquefeito. O enchimento de poliéster no centro irá absorver o excesso de resina durante o cozimento. Ele cose as camadas de linho por várias horas. A resina no tecido posteriormente se liquefaz e finalmente endurece, fundindo as camadas para criar o corpo sólido do ukulelê, braço e mão. Depois de reforçar o braço, uma fresa computadorizada apara o corpo inteiro do ukulelê. Outra fresa apara a placa de som, que é a parte residente que serve como frente do instrumento. Ela também foi moldada de material de linho. Um técnico aplica cola epóxi ao longo da borda do corpo para anexar a placa de som que foi reforçada com fibra de carbono e um forro plástico aplicado na frente para protegê-lo durante esta fase da fabricação. Ele cola uma placa frontal na mão do ukulelê. Em seguida, coloca o ukulelê em um dispositivo. Ele prende o conjunto para manter as peças em posição enquanto a cola endurece por 24 horas. Ele prende a mão do instrumento com um bloco de madeira e usa uma presilha separada para manter o conjunto apertado. Uma fresa esculpe uma abertura na placa de som. Este furo redondo permitirá que o instrumento projete a música de forma mais eficiente. A fresa também faz furos de afinação na placa da mão. Outro membro da equipe aplica verniz de madeira na superfície composta de linho. Isto dará um acabamento mais uniforme. A próxima parte são as casas, feitas de uma fibra de madeira e plástico composto. Outro técnico aplica os trastes de níquel-prata nas ranhuras do braço. Depois ele corta os excessos para que fiquem nivelados as casas. Lima as extremidades para deixá-las mais suaves ao toque. Depois ele cola as casas ao braço do ukulelê. O técnico instala a ponte na placa de som. Usando um acessório especial, ele prende as casas e a ponte do instrumento, aplicando pressão enquanto a cola seca. Demora mais 24 horas para a cola secar. No dia seguinte, um técnico aplica uma etiqueta adesiva com um número de série impresso no interior do ukulelê. Ele insere as tarraxas de afinação nos furos da mão.
Prende as tarraxas com parafusos na parte traseira da mão e aperta os parafusos com uma chave de porca. Depois coloca as cordas da ponte até as tarraxas de afinação e dá nós para mantê-las no lugar. Ele vira as tarraxas de afinação para puxar as cordas até uma tensão específica e esse ukulele feito de linho está pronto para o show. Versão brasileira Audiocorp.